E aí tem um outro efeito colateral dessa sua fala, Thiago, que ela é brilhante, que é o seguinte: o Bolsonaro vai ser preso, está com 70 anos, se pegar por baixo, se a gente pegar assim, ó, do mínimo ele pega 10 a 12 e vai morrer na cadeia, não tem? O Bolsonaro vai Não, virar não, uma não, nota não. de Pega rodapé, o que né? quer que ele pegue agora, meu É, amigo. Eu considero que é só o começo. Ainda tem os crimes de é. pandemia. A gente não E pode esquecer. A gente não pode é, esquecer. tem Eu as acho joias. que, Ele escapou do eu cartão de acho, vacina por enquanto, né? O cartão de vacina ele escapou. Mas o tem as cartão de joias. vacina ok. Agora a verdade é que por tudo que ele é, por tudo que ele representa, por tudo que ele já disse, por tudo que ele já fez, por tudo que ele É, não fez, é, eu acho absolutamente legítimo que o caminho natural dele seja a cadeia, meu irmão. é. Eu acho legítimo, acho urgente, acho exemplar, acho educativo e acho que urgente é a palavra. Urgente é a palavra. A gente precisa ser capaz de responsabilizar essa E gente. aí ele vira uma página virada, e aí ficam algumas indefinições com base nisso, Thiago. Uma delas é: o bolsonarismo não morre com o Bolsonaro. Eu tenho algumas ainda questões sobre isso, né? Porque eu penso que a gente meio que popularizou o fascismo como o bolsonarismo, né? O fascismo sim transcende ao Bolsonaro. A lógica bolsonarista, ela, eu acho que até se encerra nele e na família, né? É interessante essa colocação, né? Porque eu sinto que o que esse sujeito semeou ao longo desses anos está bastante vivo. E eu Uhum. acho que é algo muito mais simplório do que uma engenharia mais ampla, né, fascista. Eu acho que o fascista ele está contido na ideia fascista, mas eu acho que é uma coisa mais simplória, armada e articulada por uma gente tacanha que vai ser Uhum. esmagada pela história, né? Mas o que ele semeou está muito vivo por aí, né? A gente precisa ficar atento e você tem razão. Eu acho que é só uma amostragem de um corpo muito mais amplo, autoritário, fascista, né? E aí, é claro que se a gente ir para os personalismos, pode vir aí o tarcisismo, pode vir aí o caiadismo, não sei. Mas, dentro dessa lógica do guarda-chuva maior do fascismo, eu confesso que quando você chega à conclusão das limitações intelectuais mesmo do Bolsonaro dentro de toda a sua vilania, o tarcismo me preocupa mais. É mais sanguinolento, é mais articulado, é mais É menos maquiavélico no pior imbecil, sentido, é menos imbecil, né, é Tiago? menos estúpido, é menos imbecil, é menos despreparado, né? O Bolsonaro é um nada, né? O Bolsonaro é quase inexplicável como esse sujeito acende da forma como acendeu, a não ser talvez porque tenha sido usado pelas estruturas que colocaram ele lá. Mas o outro, esse sujeito de São Paulo aí, que nem de São Paulo é, né? Como é que São Paulo elege um governador que nem é de São Paulo? De cara já é uma questão. Tem que Né? pegar um Mas Uber para enfim, andar lá, né? assim, eu Um não, GPS. realmente esse cara de São Paulo, assim, é evidentemente o mais do mesmo, né? Ele é um bolsonarista declarado, ele é um cara que está fazendo questão de se associar a essa coisa toda. Ah, e como a referência dele é um aventureiro, né? Um sujeito despreparado para isso, né? O Caiado, você citou o Caiado é um político, né? O Caiado é um cara do jogo, o Caiado é um cara que também cumpre ali esse papel, né, de posicionamento à direita e tudo, mas ele tem uma articulação política que faz mais parte do jogo. Esse Uhum. sujeito de São Paulo nem isso é um aventureiro, é um desses caras que caíram de paraquedas nesse discurso que as questões para o cenário político vão ser resolvidas fora do cenário político, né? Uhum. Agora, é um sujeito perigoso, é um sujeito que está fazendo um jogo mirando, não acho que 26, mas eu acho que mirando daqui a pouco lá em 30, talvez, ou depois. Mas é um cara a ser observado e é um cara que a gente não pode esquecer, é um cara que está de mão dada com o horror, né? Um entreguista, né? Um cara com um comportamento evidentemente questionável, um cara a ser observado, mas acima de tudo um inapto também, um sujeito que parece que também não tem a menor ideia do que está fazendo ali, incompetente, abre a boca e só fala besteira, escolhas equivocadas. Eu, mas concordo, por não ser tão estúpido, por não ser tão imbecil, né, ou pelo menos não tão estúpido,
Eu acho que ele é um sujeito mais perigoso, sim, a gente tem que estar atento. Mas, acima de tudo, a gente precisa conseguir contar para as pessoas um pouco melhor o que está acontecendo. A direita ainda tem o melhor uso dessa ferramenta de comunicação que é a internet. Eu acho que essa é uma questão importante. E aí vem o outro ponto, né? Porque daí surgem valores para essa extrema-direita, como o Pablo Marçal, como o Nicolas e tal, e a gente tem falado muito sobre a dificuldade do campo progressista em se comunicar, em fazer o uso dessas ferramentas. É claro que tem uma dificuldade que ela vai ser intransponível, que é as big techs estarem a serviço desses caras, é jogar no território deles. Isso é do jogo. Agora, como fazer para criar, então, uma competitividade de interesse público, de familiaridade popular das pessoas enfim, candidatos ali em 2026 para o Congresso e tal, que vêm do campo progressista, se os caras usam muito bem as redes e as redes estão a serviço deles, Thiago? Xará, eu não sei exatamente se eu tenho resposta para isso, eu não sou propriamente um especialista, um analista político, eu sou um cidadão comum que se interessa pelo que está acontecendo e se preocupa com o que vem pela frente. Mas eu queria até te fazer uma provocação, assim. Eu acho que a questão de como usar as ferramentas de comunicação são muito importantes. Eu acho que a Uhum. gente precisa, e tem gente, certamente, tem gente muito competente no país e no governo para tentar descobrir uma maneira de reverter, né, essa apropriação da ferramenta, né, e, no mínimo, comunicar melhor, né, de forma mais contundente, de forma mais próxima, mais íntima. Um movimento para a base, enfim, eu não sei exatamente o que. Mas até uma angústia que eu vou dividir com você, quero te ouvir também. Você não tem a impressão de que a gente parece que a gente fica enxugando gelo, porque eu acho que desde aquela patuscada, aquela palhaçada do Aécio Neves em 2014, eu acho que desde aquele momento a direita, a direita do debate, a direita do campo democrático, a direita razoável, a direita que ainda não é desprezível, eu acho que essa direita derreteu no Brasil. A Uhum. impressão que dá é que a gente está tendo que debater e dialogar com algo para além do que era a direita. E agora, o fim, a extinção do PSDB, eu acho que é um sintoma claro de um cenário de anteparo de diálogo democrático que parece que a gente perdeu. Eu não sei até que ponto é importante a gente reconhecer se existe uma direita ainda de pé no Brasil apta ao diálogo, né? Porque além dessa ferramenta nova que parece que a gente toma um baile do campo conservador, do campo Até reacionário, né? até reacionário, para além disso, me parece que tem uma ausência de anteparo no diálogo. Parece que a gente está falando numa distância e o eco da comunicação se faz e a gente está tendo que trocar com algo que está para além da linha civilizatória. Então, eu acho que, eu não sei, às vezes eu tenho que. Faz sentido, porque eu fico, com a sua pergunta, eu fico tentando, cara, será que é só a ferramenta? Mas aí eu fico vendo o tipo de gente com a qual a gente está sendo obrigado e levado a debater, né? E eu não sei, cara, parece que falta alguma coisa antes da gente chegar nessa fronteira do absurdo. Não sei se é só a ferramenta. Eu acho que é a ausência de um debate razoável, digno, um debate que fique no campo democrático. Eu não sei. Eu penso que não existe mais essa razoabilidade do campo de direita, né? Tampouco existem, ou são cada vez mais raros, os conservadores. O que a gente tem é uma extrema-direita que ela almoça os liberais, janta os conservadores, e assim ela se engorda de uma direita que outrora já foi essa antítese do campo democrático. O que eu A tenho dito, impressão, Thiago, a impressão que eu tenho é que, com o derretimento da direita democrática, as pessoas que sobraram se bandearam para lá. perfeito. Assim, essa direita fagocitou, essa extrema direita no Brasil, parece que fagocitou uma direita Perfeito. razoável, democrática. E nessa,
a gente não está só aprendendo a lidar com a ferramenta de comunicação, mas eu acho que a gente está buscando um anteparo de diálogo. Tem uma distância grande do entendimento razoável, do entendimento civilizatório, entre nós, entre o que está acontecendo no campo progressista e o que está existindo do lado de lá. Os caras estão muito distantes, quer dizer, eu não sei, é um pouco angustiante essa solidão do debate, né, no campo democrático, mas a direita no Brasil derreteu com o PSDB, isso me parece evidente, e a extrema-direita fagocitou o quadro razoável do debate democrático no campo da direita. Não tenho a menor dúvida. Eu tenho percebido que assim, o sujeito, para sobreviver se arrogando ser de direita, ele precisa ser extrema-direita, porque senão ele está morto. E aí ele tem... o movimento que o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Exato, esse sujeito está fazendo essa opção. Então, assim, se ele está fazendo essa opção, isso é um direito dele, é nosso direito observá-lo e ter coragem de dizer, rapaziada, olha a escolha que esse cara está fazendo, olha a escolha que esse cara vem fazendo. Porque em 26 vai ter uma parte dessas pessoas, até os privilegiados que estão presos em distopia e desinformação, vão começar com esse discurso de que o sujeito é o moderado. Moderado coisa nenhuma, isso é uma opção. É uma opção clara que vem sendo tomada já há algum tempo, porque 2026 já começou para essa gente, né? Então a gente não pode esquecer, esse cara está fazendo uma opção clara num instinto de sobrevivência política, mas com muito interesse em jogo, financiado por uma galera que ainda está por aí. E aí o que eu tenho dito é que hoje a bifurcação não é mais esquerda ou direita, ou as matizes de extrema-direita, direita, centro-direita, centro, centro-esquerda, não. É o campo democrático e o campo antidemocrático, né? Quem tem o mínimo de dignidade sendo... Vou pegar um caso, tá? Caso da Soraya Tronic. A Soraya Tronic é uma senadora que apoiou o Bolsonaro, percebeu o arrobo que aquilo era, e hoje ela pertence ao que a gente chama de campo democrático. O Geraldo Alckmin era um cara de direita, mas hoje ele é o aliado do vice-presidente da República porque é democrático. Então todo mundo que ainda tem uma essência democrática vem pro lado de cá. Todos aqueles que querem se narrar como direita precisam abandonar a democracia. Sim, você deu um exemplo antidemocrático. Você deu dois bons exemplos aí, né? A Soraya, o próprio Alckmin, a Simone, né? Exato, essa turma percebeu ainda na eleição qual era o movimento digno a ser feito, né? Infelizmente, o Ciro Gomes não teve a mesma consciência e cometeu erros imperdoáveis, né? De avaliação e planejamento estratégico, enfim. O próprio Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei até que ponto é legítimo, imagina quem sou eu para ficar aqui tentando definir isso. Assim, de fato, eu não sou longe de mim querer ser o especialista e cair nesse erro, mas a verdade é que, sei lá, eu fico pensando que onde é que está a direita democrática, onde é que está a direita razoável? Onde é que está? Onde é que está? Eu acho que essa galera foi tragada pela patuscada do seu Aécio e pela lambança que virou o PSDB, né? E a consequência disso, o derretimento do PSDB, eu acho que levou muita gente, e quem sobrou para sobreviver tem se bandeado para além da linha civilizatória. O caso desse sujeito de São Paulo é um exemplo claro. Esse outro sujeito de Belo Horizonte, lá o de Minas Gerais também, que é um patético, né? Que é um sujeito patético, ridículo. O cara é inculto, um sujeito despreparado, um aventureiro. Eu nem sei se ele tem alguma aptidão lá nas empresas dele, na vida particular dele, mas assim, a postura pública desse sujeito, as escolhas políticas que esse sujeito vem fazendo, é outro que a gente não pode esquecer. As escolhas que ele tem feito. Essa gente está escolhendo ultrapassar a linha civilizatória para se bandear para os autoritários e fascistas por uma questão de sobrevivência política, quando eles deveriam estar a fim de discutir a democracia, caminhando para um debate mais responsável, mais civilizatório, né? Mas esses dois nomes aí estão... E tem o outro lá do Paraná, Santa Catarina tem um monte, tem uma turma aí, tem uma turma. A gente tem que ter coragem de dar nome ao que essa gente ao que essa gente está fazendo, ao que eles estão escolhendo, parar com esse joguinho de politicamente correto, de ficar com dedos. Não, são escolhas, e são escolhas bastante perigosas, e a gente não pode esquecer deles.